A política pública é uma coisa muito importante. É o retorno do nosso rico dinheirinho que a gente paga dos nossos impostos. Eu te conto aqui E você espalha aí. Hoje o nosso papo é sobre políticas públicas. Sabe aquele pacote de arroz que você compra? Ali, naquele pacote de arroz que você compra, que hoje está bem carinho, ele tem, uma parte dele é imposto. Esse imposto vai para os governos. E os governos devolvem para o cidadão, para a cidadã, em forma de política pública. O que são eles? Habitação, saúde, transporte, direito à cidade. Isso são política pública, são uma política que vai do social, do como um todo, da escolha de um coletivo, da necessidade de um coletivo. Por exemplo, o seu município, você já ouviu falar em notificação compulsória? São as notificações compulsórias, aqui no caso a gente falando especificamente das mulheres, que vão dar noção da política necessária do combate à violência doméstica contra as mulheres. Então, o governo ele trabalha a partir de números. Então, nós precisamos apresentar números para que o governo venha com as políticas públicas de combate à violência contra as mulheres, assim como para outras políticas. São os governantes, prefeito, vereador, governador, todas essas pessoas, todos esses cargos são de fundamental importância para o nosso dia a dia. Então, fiquem de olho em quem desenvolve a política pública. Fiquem de olho em quem você vota, quem são seus representantes, porque são eles que vão fazer as leis, são eles que vão ser a sua representante numa Câmara Legislativa, numa Assembleia de Deputados e Deputadas. Então, a importância do voto, de saber votar, de saber quem é o seu candidato, o que ele faz dentro da comunidade, qual é a representatividade dele para você, é de suma importância. E nós não estamos falando aqui de política partidária, porque política a gente faz todo dia. Então, desde a hora que a gente nasce até quando vai morrer, é política pública. A gente vive de uma política. E aí a gente tem que sair do viés partidário e fazer a discussão do público, do que esse cidadão está trazendo para mim. Como candidato a vereador, o que ele quer? O que ele tem como proposta? Então, é esse espaço político que se desenvolve as políticas públicas, as leis que vão tratar das políticas públicas. Então, fiquem de olho. Vai ficar de olho como? Vai ficar vigiando. Você pode participar e no seu postinho de saúde, por exemplo, e perguntar quando que é a reunião do CGU, do Conselho Gestor dessa unidade. Todas as unidades de saúde precisam ter o Conselho Gestor de Unidade. Todo município precisa ter um Conselho Municipal de Saúde. Isso é controle social. E qual é o ápice desse controle social? De estar de olho, né? Esse olhar de olho de dono, olhar de olho de dona, de saber para onde que vai meu rico dinheirinho. É participando desses espaços, é participando das conferências municipais. Então, os governos fazem o chamado das conferências municipais. Participe das conferências municipais que tem o caminho para estadual, nacional e assim por diante. E se a gente não discute isso, se a gente não faz parte desses grupos, a gente deixa de decidir e abre mão das nossas escolhas também. Não saber votar e não ser uma população participativa é dizer assim, abrir mão de um direito que é meu. Então, como que eu faço para participar desses espaços? Busque pessoas que tenham as mesmas indagações que você, as pessoas que têm a mesma ansiedade, junte grupos, coletivos, núcleos e vá conversando e vá se organizando. Isso é um movimento social que é primordial na criação de qualquer política pública. Os movimentos sociais é de suma importância dentro de uma sociedade porque ela traz a necessidade de um público. Hoje a gente discute direito à mulher porque teve um movimento para que tivéssemos políticas públicas, para que houvesse uma lei, para que pudesse salvaguardar a vida dessas mulheres. Hoje nós temos habitação popular porque houve um movimento por moradia, porque houve essa necessidade de que os movimentos sociais, as pessoas se juntassem para que juntas fossem ouvidas. Então, o movimento social é que vai fazer a cobrança. Então, se não tem o movimento, se não tem esse espaço de discussão, crie. Não espere que alguém crie para você, que o vereador, a vereadora crie você, entendeu? Vá à luta, busque, porque como a gente fala, só a luta muda a vida. É muito importante a sociedade e o poder público, essa paridade de um estar do lado do outro e um fazendo a discussão com o outro. Quando você tem um governo que discute e que faz esse link junto com os movimentos sociais, trazendo essa política, trazendo essa necessidade, dentro dos seus patamares de classes, você não segrega. Pelo contrário,
contrário, você agrega. Então, o que não é política pública? É política partidária, política de partidos. Não que elas não sejam necessárias para cada partido, mas não é a política pública. Não é o que diz a Constituição, o que deve existir de seguridade para toda a população, entendeu? Então não é política pública, algo que não é discutido com a comunidade, algo que não é discutido com a população, algo que alguém, uma pessoa que foi eleita, resolve acordar cedo e fazer alguma coisa que vai de encontro a uma necessidade pessoal. Então isso não é política pública. E também é importante dizer que as nossas principais políticas públicas são o SUS, Sistema Único de Saúde, o SUAS, Sistema Único da Assistência Social, a Lei Maria da Penha, uma importante política pública. Então, essas políticas são fundamentais para que a nossa população viva. Qualquer dúvida, procure no link na descrição. A gente se encontra no próximo vídeo Trocando em Miúdos.